Será que é mais vantajoso participar de dispensa eletrônica ou de pregão eletrônico? O que vocês acham? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês três vantagens da dispensa eletrônica em relação ao pregão eletrônico, tá ok? Fica comigo. Eu sou o professor Vaz, sou especialista em licitações e contratos e o meu maior objetivo é ensinar a você participar de licitações de uma forma simples, objetiva e prática, tá ok? Então vamos lá, pessoal, olha só, existem três vantagens da dispensa de licitação, da dispensa eletrônica em relação ao pregão eletrônico. Quais são essas vantagens, professor? A primeira vantagem é a quantidade de processos, tá certo? Eu fiz uma pesquisa aqui e em 2023 foram 100 mil processos de dispensa eletrônica, enquanto que de pregão foram 75 mil. Aí você pode falar, professor, mas só 25 mil? Não é pouco, é muito processo, tá, pessoal? E outra coisa, eu fiz uma pesquisa de 2020 até 2023, depois da entrada em vigor da lei 14.133, e a diferença é que existiram 100 mil processos a mais, tá, de dispensa eletrônica em relação ao pregão. Então é uma baita vantagem você participar das dispensas eletrônicas. A outra coisa é a exigência habilitatória. O pregão eletrônico, em regra, lógico que vai depender do objeto, ele exige bem mais documentações, ou seja, é mais burocrático do que a dispensa eletrônica. Já a dispensa, ela pode exigir documentos também, dependendo do objeto, só que em regra, se a dispensa for para entrega imediata, ou seja, até 30 dias, se o valor da contratação for inferior a 15 mil reais, ou se a contratação for para pesquisa e desenvolvimento, também é a regra, tá? A lei falou que pode ser exigida a habilitação mais simplificada. E a instrução normativa que regulamenta a dispensa eletrônica, ela falou que não pode, ela falou deve, tá certo? Então só se exige para essas três situações: contratação imediata, contratação de valor inferior a 15 mil e contratações para pesquisa e desenvolvimento, a habilitação fiscal, a regularidade fiscal federal, a social e a trabalhista. Isso no âmbito do Poder Executivo Federal, que é o que regulamenta, né, que está submetido os órgãos, porque essa instrução é federal, tá ok? Outra vantagem é o início da etapa de lance, tá certo? O início da etapa de lance e a duração dessa etapa de lance. Por exemplo, no pregão eletrônico, se a licitação é divulgada hoje no Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, ela tem que respeitar um prazo mínimo de 8 dias úteis. Já a dispensa eletrônica são 3 dias úteis, tá certo? Em relação à duração da etapa de lance, no pregão eletrônico, a depender da quantidade de objetos, pode ser que uma sessão dure uma semana, duas. Já na dispensa eletrônica, não importa a quantidade de objeto, a duração da dispensa eletrônica ela tem que iniciar num dia e se encerrar nesse mesmo dia. Então ela inicia e termina no mesmo dia. Tanto é verdade que a legislação que regulamenta a dispensa eletrônica, ela proíbe que o órgão público marque a abertura de uma dispensa eletrônica, tá, para depois do meio-dia. Por quê? Porque existe uma duração mínima da sessão pública, que são de 6 horas, e a máxima de 10 horas, e não pode ultrapassar o horário do expediente limite, que é às 18 horas. Então, se ela começar depois de meio-dia, levando em consideração a duração mínima, que é 6 horas, ela irá então ultrapassar as 18 horas, então é proibido. Então, toda dispensa eletrônica ela tem que estar compreendida entre as 8 da manhã e as 18 horas daquele dia. E tem mais uma inovação que veio, né, em decorrência da regulamentação da lei 14.133, que foi a IN 67, que hoje, se o gestor público lançar no divulgação de compras uma dispensa eletrônica, ela vai para o PNCP no mesmo dia, se esse lançamento ocorrer entre as 8 da manhã e as 18. Então aquele dia já começa a contar um dia útil. Aí depois tem o segundo, o terceiro, no quarto já é a abertura, tá certo? Se essa dispensa eletrônica for lançada após as 18 horas, aí só começa a contar o dia útil a partir do próximo dia daquele lançamento, tá ok? Então, recapitulando, essas são as três vantagens da dispensa eletrônica em relação ao pregão.
tá? É o que? A quantidade de processo, a habilitação simplificada, tá certo? E o início da etapa de lance e a duração dessa etapa de lance, que é mais simples, tá certo? Então fica a dica aí para você. Me conta aqui nos comentários se você participa mais de dispensa eletrônica ou de pregão eletrônico, se você participa dos dois. Para você que está iniciando, eu sugiro que você comece com as dispensas eletrônicas, né? Por ser mais simples, tá certo? Menos burocracia, e depois você migra para o pregão eletrônico, tá ok? Se você gostou do vídeo, compartilhe o vídeo, comente aí, tá certo? Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Marca aí o joinha para dizer que gostou do nosso vídeo, se a gente está no caminho certo, tá certo? E até nosso próximo vídeo, na nossa próxima dica na área de licitações e contratos.